Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, seja com a vida de cada um. Hoje nós nos alegramos mais uma vez, pois podemos ouvir e participar do estudo da palavra do nosso Deus. Nós nos alegramos, claro, também choramos todas aquelas vidas que se foram devido a esse vírus que tem nos assolado, mais de 50 mil pessoas só aqui no Brasil. Mas também celebramos a vida, pois foram mais de 500 mil pessoas que já foram curadas desse vírus. Devemos sim chorar por essas pessoas, mas também devemos nos alegrar por essas que foram curadas. E é muito bom poder louvar a Deus por tudo isso. Nós nos alegramos grandemente, pois o Senhor também tem nos guardado, tem nos protegido. E eu me alegro no Senhor também, porque durante essa semana eu pude reencontrar pessoas muito importantes que foram e que ainda são muito importantes em minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Então, neste momento, vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e pedir que o Espírito Santo do Senhor venha falar aos nossos corações neste momento de estudo da palavra. Oremos. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, pois o Senhor tem derramado bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pois a cada dia o Senhor tem demonstrado o teu amor por nós. O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pois apesar de tudo isso que tem acontecido no mundo, tantas vidas se perderam, ó Pai, devido a esse vírus. Mas também, Senhor, nós queremos aqui agradecer a Ti e nos alegrar, ó Deus, pois mais de 500 mil pessoas já foram curadas apenas aqui no Brasil, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, e que o Senhor esteja confortando os familiares daqueles que perderam uma vida, Senhor, perderam um ente querido. Ó Pai, que o Senhor cuide de cada um, guarde-os, ó Deus, e dê paz aos seus corações. Proteja também, ó Deus, a todas as pessoas que estão na linha de frente, que estão lutando contra esse vírus. Em especial, eu te peço, ó Deus, por todos aqueles que estão trabalhando na saúde. Senhor, proteja, guarda, fortaleça-os a cada dia, Senhor. Não deixe, ó Deus, que esse mal venha atingi-los, ó Pai. Em nome de Jesus, eu ainda te peço que o Senhor fica conosco, ó Pai, no decorrer deste estudo, que Teu Espírito Santo esteja agindo em nossos corações, abrindo as nossas mentes para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Então, meus queridos, só relembrando, caso você tenha um pedido de oração, entre em contato conosco, está aparecendo aí na tela os nossos contatos, o meu contato, o contato do nosso líder, o seminarista Johnny. Tem o QR Code aí também. Você pode, com o seu celular, com o leitor de QR Code, e fotografar isso daí que vai direto para o nosso WhatsApp. Então, está aí. E mais uma vez, eu convido vocês a enviar uma fotografia sua, uma fotografia da sua família, para que possamos apresentar. Talvez você que está aí nos assistindo neste momento, nós não nos conhecemos. Eu quero te conhecer. Mande essa fotografia, fale de onde que você está nos acompanhando. Será uma alegria imensa poder conhecer vocês, nem que seja só por fotografia. Tá bom? Então, meus queridos, mande a vocês que também nós já conhecemos, mande também, para a gente nos alegrar mais em poder vê-los, pois apesar desse distanciamento, devemos ter sempre comunhão
uns com os outros. O que tem acontecido ultimamente é que a igreja do Senhor, ela foi preparada para frequentar templos. Os servos do Senhor têm sido preparados para frequentar templos, sendo que nós devemos ser preparados para sermos igreja do Senhor a cada dia. Não importa, aquele templo ali é importante? É, mas não é o principal. O principal é onde quer que nós formos, nós sermos igreja do Senhor. Cumprir com os mandamentos do Senhor, seja na nossa casa, nessa época de distanciamento, seja em comunhão, todos juntos ali, se abraçando no templo. Em todos os momentos, nós devemos ser igrejas do Senhor. E hoje, meus queridos, nós trazemos um tema muito importante. Essa é a nossa 12ª lição. E nós queremos falar hoje, nós vamos falar hoje sobre os combates no ministério cristão. E nós vamos estudar os capítulos 1 e 2 de Colossenses. E quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Compreender que o ministério cristão é um combate. Buscar ver o melhor e reconhecer o melhor em seus liderados e irmãos ao seu lado. Valorizar os que trabalham sob sua liderança. E o nosso texto áureo encontra-se em Colossenses 2:1. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Para iniciarmos, eu faço 2 perguntas. Qual foi a maior dificuldade na realização do seu ministério? Qual que é o seu ministério? É o ministério de oração? É o ministério de louvor? Qual que é o seu ministério? O ministério de ensino? Qual foi a maior dificuldade na realização desse seu ministério cristão? Também, qual foi o melhor elogio que você já fez a uma pessoa que está sob a sua liderança? Você elogiou? Qual foi o melhor elogio que você fez? A nossa vida é uma batalha, luta grande e ferrenha. A natureza dessa vida já impõe luta. Paulo revela em seus escritos, em vários momentos, a sua compreensão de que estava num combate. Crente que não quer combater, torna-se um prisioneiro das artimanhas do inimigo. O combate envolve também nosso esforço e empenho. Temos muitos desafios e precisamos transformar esses desafios em oportunidades, porque há uma luta, sempre há luta. Lutamos contra as circunstâncias, lutamos contra nós mesmos, lutamos contra a gente mesmo. E lutarmos contra nós mesmos talvez seja um dos grandes ou um dos maiores desafios que temos enfrentado. Criar barreira e até corrente forte que se tornam fortalezas para dar segurança ao nosso egocentrismo é terrivelmente ruim. E hoje nós vamos estudar como que podemos combater tudo isso que tem atrapalhado-nos no ministério cristão. O nosso primeiro ponto encontra-se em Colossenses 1:7, a luta de apreciar e reconhecer os que trabalham no Evangelho. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Uma coisa interessante nessa carta aos Colossenses é que
Paulo nunca visitou Colossos, como ele vai falar lá no capítulo 2, versículo 1. A igreja foi fundada ali por um colossense chamado Epáfras, aparentemente seguindo o exemplo de Paulo em Éfeso, de onde era possível que todos os que moravam na Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, como se encontra em Atos 19:10. E nesse sentido, Paulo cita Epáfras nesse primeiro versículo. A nossa luta no ministério cristão envolve algo muito importante e necessário. Precisamos lutar como nós mesmos, como eu já falei, para que não haja esquecimentos, desprezo e até mesmo má intenção em não prestigiar e reconhecer os que trabalham entre nós. É muito feio, é horrível, vergonhoso quando líderes não reconhecem o trabalho de seus auxiliares, amigos e companheiros. Ministérios que se sentem ameaçados por outros. Como nós temos visto isso? Ministérios ali ameaçados. Ah, olha só aquele ministério ali. Então temos que ter muito cuidado. Tem líderes que se sentem melindrados e ameaçados quando percebem que outros estão tendo oportunidade de liderança. Que líder é esse que não quer que os outros cresçam, que sejam líderes também? E existem aqueles que preferem exaltar e realçar o que fazem ou o que fizeram e jamais exaltam e realçam os que os outros fazem. Isso é triste demais. E Paulo, como nós falamos, ele nos deixa um exemplo. Ele desenvolvia ações de graças quando se lembrava dos outros crentes. Ouvir falar da fé dos outros era motivo de gratidão e elogios. E Paulo também, ele menciona as qualidades de Epáfras. Olha só que líder. Paulo reconhece e menciona o trabalho do líder Epáfras. Ele se refere a esse líder como sendo amado conservo, era o escravo companheiro, estava perto, era um fiel ministro de Cristo. Então, meus queridos, todos nós devemos sempre reconhecer o valor daqueles que trabalham conosco no Evangelho. Porque líderes, a luta de apreciar, de saber incentivar os líderes a estarem em torno de Cristo e não de si mesmo. Colossenses 1:10. Então, vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer Deus cada vez mais. Não conquistamos pessoas para nós mesmos, não. O trabalho do líder no ministério cristão não é agregar pessoas e seguidoras para si mesmo. O nosso trabalho, o trabalho do líder, deve ser de tal maneira que os crentes possam viver para Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Precisamos desenvolver um ministério cristão cristocêntrico, ou seja, Cristo como centro de tudo e não antropocêntrico, nós como centro de tudo, jamais. E Paulo traz para nós um alerta, como eu já falei, se o ministério cristão não for para que os crentes estejam em torno de Jesus, agradando-lhe em tudo, vivendo de maneira digna do Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, o ministério cristão terá falhado
muito, terá falhado imensamente. Por isso que devemos sempre discutir o ministério que gira em torno da gente e o ministério cristocêntrico. Qual é o ministério que você tem desenvolvido? Um ministério baseado no egocentrismo ou no cristocentrismo? E a luta de viver a proeminência de Jesus e não de nossa liderança. Colossenses 1:17. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Numa veementemente reafirmação da procedência temporal e da significação universal de Cristo, esse versículo torna explícito o que estava implícito no versículo 16. Cristo existia antes de todas as coisas. Ele não é criado. Jesus é, em todo tempo, o sustentador e o poder unificador do universo. O ministério cristão precisa ser a semelhança de João, o Batista, que dizia: importa que Cristo cresça e eu diminua. Apontar para Jesus, jamais ofuscar a luz que é Jesus, deve ser a nossa luta constante. Faz parte do nosso combate lutar para que os liderados vejam mais e melhor Jesus e não a nós mesmos. Infelizmente vivemos um tempo que o ministério cristão está precisando deixar o palanque, os holofotes e deixar Jesus brilhar. Quantas vezes nós organizamos programas, congressos, conclaves em que o homem tem ocupado a proeminência? Venham, porque um grande homem do Senhor estará trazendo a palavra e a sua experiência. Há congressos que falam em tudo e em todos, mas Jesus, seu nome, sua vida e sua obra sequer são mencionados. Jesus deve ocupar em nossa vida e em nosso ministério o topo, pois ele é a imagem de Deus, herdeiro de toda a criação. Todas as coisas foram criadas e subsistem por ele, Jesus. Ele é eterno, ele é o cabeça do corpo, o primogênito dentre os mortos. Paulo ele nos mostra qual deve ser a nossa atitude: lutar para que os liderados vejam mais e melhor a Jesus e não a nós mesmos. E ele nos mostra o perigo, como eu já falei para vocês. Organizar programas, congressos, conclaves em que o homem ocupa a proeminência. Temos que ter muito cuidado com isso, pois nós estamos com o egocentrismo. O nosso ministério está sendo baseado no egocentrismo ou no antropocentrismo. Nós temos que ter muito cuidado com tudo isso. E para nós refletirmos, você aí, reflita, discuta com alguém. Vivemos em um tempo em que o ministério cristão está precisando deixar o palanque, os holofotes e deixar Jesus brilhar. Nós devemos esquecer os jogos de luz, devemos esquecer as discotecas gospel, devemos esquecer tudo isso e deixar Cristo, a luz de Cristo, brilhar sobre nós. E o nosso trabalho deve ser sempre apontar para Jesus, jamais ofuscar a luz que é
Jesus. Que sejamos assim, meus queridos. E já partimos para o nosso próximo ponto. A luta de viver o ministério cristão com firmeza nos ensinos da palavra. Colossenses 2:4. Eu lhes digo isso, para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Meus queridos, vivemos um tempo em que tem sido muito comum criar alicerces em cima de experiências humanas. Elas são importantes? São. São úteis? São. Mas elas devem ser usadas quando existem para realçar o ensino da palavra e edificar na palavra. A experiência precisa ser sempre interpretada à luz da palavra do Senhor. Paulo fala aos Colossenses terem seus corações animados, porém jamais motivados por palavras humanas, persuasivas ou filosofias que objetivam escravizar, fazer das pessoas suas presas. Precisamos ter cuidado e muito para que não venhamos desenvolver uma liderança que faça de seus liderados pessoas suas. Isso aqui é meu, ele não pode seguir mais nada. O ministério leva o crente a estar firmado na palavra, discipulado na vida, vida cristã na palavra. Por isso, Paulo diz que o ministério cristão é aquele que trabalha para que o crente esteja arraigado, edificado e confirmado em Cristo. O líder passa. Quantos líderes já passaram pela sua vida? Na minha, foram muitos. O ministério cristão muda. Hoje eu posso estar no ministério de ensino. Amanhã posso estar no ministério de louvor. Amanhã posso estar no ministério de diaconia. Não importa. Porque o crente, a cada dia, ele deve estar mais firme em Cristo Jesus. O ministério precisa lutar e combater para que a palavra sempre prevaleça. E aí, Paulo nos deixa um alerta. Os colossenses tinham seus corações animados, porém jamais motivados por palavras humanas, persuasivas ou filosofias que objetivavam escravizar, fazer das pessoas as suas presas. E para refletirmos, a liderança passa, o ministério cristão passa, mas o crente cada dia mais firme em Cristo Jesus, o ministério precisa lutar e combater para que a palavra sempre prevaleça. E vamos para o nosso próximo ponto, a luta de combater com determinação e afinco os rudimentos deste mundo. Colossenses 2:21. Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem não mexa, não prove, não toque? Muitas vezes criamos ou desenvolvemos um padrão de fé e vida cristão influenciados pelo mundo. Há muito tempo, o cristianismo luta contra uma roupagem de vida cristã que não está explicitada na palavra, e sim em nossos hábitos e costumes. Como nós temos visto isso a cada dia? Pega costumes e tenta fazer desses costumes uma
doutrina, esses hábitos, uma doutrina. Paulo diz que já morremos em Cristo Jesus para os rudimentos deste mundo. Os fundamentos do mundo são hábitos, costumes que trazem algumas vezes uma roupagem religiosa, mas não dignificam a obra salvífica, salvadora de Jesus. A igreja de Colossos estava sendo massacrada, influenciada por ideias humanas e religiosas, querendo enfraquecer a eficácia de Jesus na cruz. Queriam que os crentes professassem a fé, mas que colocassem o paganismo e o legalismo como ingredientes da vida cristã. Como eu já fiz alguns estudos aqui na primeira igreja batista em Itaberaí, quem participou lembra muito bem desse estudo sobre o legalismo como ingredientes na vida cristã, o que estava acontecendo ali na igreja de Colossos. Paulo adverte e diz que os crentes que não estejam sujeitos a julgamentos baseados em rudimentos de homens, como o que comer, o que beber, sobre festas, astrologia ou até mesmo pela lei, de cultos a anjos. As doutrinas dos homens são perigosas, perversas para o cristianismo, ainda que travestida de boas obras e necessárias. As doutrinas dos homens, os chamados rudimentos do mundo, fundamentam-se em proibições motivadas pelo exterior e não por conscientização do coração. O que importa não é a lei exterior, e sim a lei do coração interiorizada em nós, pela vontade do Pai em Cristo Jesus e consolidada a cada dia pela palavra viva e eficaz. E qual que é o significado de rudimentos do mundo? Os rudimentos do mundo são hábitos, costumes que trazem algumas vezes uma roupagem religiosa, mas não dignifica a obra salvadora de Jesus. E como eu falei, a igreja de Colossos estava sendo influenciada por ideias humanas. Queriam que os crentes professassem a fé, mas que colocassem o paganismo e o legalismo como ingredientes da vida cristã. E Paulo advertiu. Ele diz aos crentes que não estejam sujeitos a julgamentos baseados em rudimentos de homens, como comer, beber, festas, astrologia ou até mesmo pela lei e cultos a anjos. Concluindo, mais do que nunca, precisamos lutar, precisamos entender que o ministério cristão é um eterno combate. Temos que lutar contra nós mesmos para que venhamos desenvolver nosso trabalho pautado na palavra de Deus. Esse combate exige humildade para que o quebrantamento venha e assim sejamos acolhidos pelo Senhor. Comece hoje esse combate no ministério cristão. Como enfrentar os combates no ministério? Reconheça que temos uma grande luta interior como líderes que somos. Todo cristão é um líder. E que então todos devem reconhecer que temos uma grande luta interior como líderes que somos. Aprenda a ver o melhor e reconhecer o melhor em seus liderados e irmãos que estão ao nosso lado. E valorize os que trabalham com você. Assim
seremos verdadeiros líderes cristãos que seguem os ensinos de Jesus e não os rudimentos desse mundo. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, que venhamos ser verdadeiros líderes cristãos, ó Deus, que não venhamos querer ofuscar a luz de Jesus, jamais, ó Deus, mas que tudo que viermos a fazer seja para honrar e glorificar ao nosso Deus. Dá-nos forças, Senhor, para que possamos combater, ó Deus, tudo aquilo que tem atrapalhado em nossa vida. Senhor, dê-nos força para sermos verdadeiros líderes. Líderes, ó Deus, que guia o seu povo para Cristo, para junto de Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus eu clamo que o Senhor continue conosco no decorrer desse dia e nos dê uma semana também debaixo da sua proteção. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Então, meus queridos, se for da vontade do Senhor, na próxima semana estaremos aqui mais uma vez aprendendo mais da palavra do Senhor. Que o nosso Deus te dê uma semana abençoada e que tudo que você fizer reflita a glória do Senhor na sua vida. Despeço de vocês com a bênção que o Senhor deu a Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém.